Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Primeiro dizer da minha alegria de poder, pela primeira vez, subir no púlpito da nossa igreja e expor a palavra de Deus. De forma de púlpito e de público, agradeço a vida do reverendo Valdeci, um amigo querido e também presidente do conselho, na qual faço parte, que de bom agrado nos deu essa difícil tarefa de sempre expor a palavra daquele que nos salvou. Convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Tito, capítulo 2. Nós faremos a leitura do texto do versículo 11 ao versículo 14. Tito, capítulo 2, versículos de número 11 a 14. Tito 2, 11 a 14, acompanha a leitura da palavra do nosso Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirnos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Convido todos a fecharem seus olhos e juntos vamos orar ao Senhor mais uma vez. Soberano Deus, teu povo aqui reunido, dá graças ao teu nome. Louvamos pela oportunidade de nos reunirmos como igreja do Senhor e de ouvirmos a tua palavra. Que o Senhor fale através da exposição dessa manhã, não por causa de quem fala, mas por amor àqueles que ouvem. Que Cristo seja glorificado, no nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós precisamos não olhar tão longe para vermos o quanto os feitos humanos que nós vivemos, eles estão longe de Deus. Nós nos deparamos com práticas de pecado o mais próximo possível na qual nós podemos observar. Em muitos tempos nós víamos ou achávamos que práticas pecaminosas, que pecados, que imoralidades eram vistos apenas no mês de fevereiro ou março, ali no período do carnaval. Esse era o momento que o mundo achava que a imoralidade permeava aqui no Brasil. Ou para nós que vemos isso de maneira mais frequente por nascermos aqui, para muitos a imoralidade era vista nesse período. O período onde televisões, onde ruas eram arrastadas de pessoas vivendo imoralidade. Por muito tempo, até por conta de que a informação às vezes demorava a chegar aos nossos olhos e ouvidos, nós achávamos que isso era imoralidade. Imoralidade era só quando nós víamos esses conteúdos sendo vistos na internet, na televisão. Mas nós, como cristãos, precisamos olhar um pouco mais perto e analisar como a imoralidade ela está bem mais debaixo do nosso nariz do que nós imaginamos. Como eu disse, muitos anos nós achávamos que isso era imoralidade, mas hoje, se nós olharmos as ruas, os shoppings, as avenidas por onde, principalmente aqui em São Paulo, a gente trafega, nós vemos imoralidade a todo tempo. Nós vemos imoralidade no sentido sexual, nós vemos imoralidade no sentido da fala, nós vemos imoralidade naqueles que caminham e a forma como eles se prostram diante das coisas, e nós vemos imoralidade e pecado dentro de nós, quando nós nos esquecemos de como nós devemos viver e nos afastar dessas paixões mundanas que acabamos de ler. Nós precisamos lembrar que mesmo em um passeio de família, no parque, nós vemos imoralidade. Mesmo numa caminhada, às vezes nós temos que desviar os nossos passos ou os olhos dos nossos filhos para que eles não vejam a imoralidade que o mundo apresenta a eles. E o que eu queria deixar de consciência para vocês e para mim nessa introdução é que nós precisamos não fechar os nossos olhos e achar que nós podemos criar uma bolha e nos afastar dessa imoralidade. Pelo contrário,
nós precisamos, através da forma como nós vivemos, mostrar a essa imoralidade a moralidade do Deus na qual nós servimos, a ética do Deus na qual nós servimos e principalmente a cosmovisão na qual nós vivemos. Eu e você não podemos criar uma bolha e proteger nossos filhos, nossas esposas, esposos, a nossa família como um todo, e felizmente eles não verem mais a sujeira desse mundo. Mas nós podemos mostrar para eles como é necessário nós vivermos de forma consciente daquilo que o mundo oferece e conscientes daquilo que Jesus ofereceu por nós. Eu e você, na manhã desse dia, precisamos ter bom ânimo. Mas a pergunta que talvez você se faça, e eu preciso me fazer, é como devemos enfrentar esse mundo? Esse mundo imoral, pecaminoso, esse mundo que nos dá bel prazeres e muitas das vezes consegue levar a nossa atenção a partir do momento que nós saímos dessa porta, domingo após domingo, a esquecermos tudo o que passamos aqui e a começarmos a pensar de como vai ser a nossa semana de segunda a sexta. Aí no sábado à noite, quando a gente coloca o celular para despertar, a gente fala, amanhã é domingo, dia do Senhor. O estudo que nós faremos na manhã deste dia é tentarmos entender o que as Escrituras nos trazem e nos ensinam sobre o texto na qual nós lemos. Antes disso, eu queria que vocês se atentassem à Bíblia de vocês. Aqueles que fecharam, eu peço que abram suas Bíblias no capítulo 1 de Tito. É importante nós entendermos o porquê Paulo escreveu para Tito. O que Paulo tinha em mente, o que Tito vivia. Tito vivia alguns problemas ali em Creta e Paulo estava escrevendo para ele, para que ele entendesse e para que eu e você, na manhã desse dia, entendêssemos o porquê dessas falas de Paulo a Tito. Se você olhar sua Bíblia aí no capítulo 1, versículos 5 a 9, você vai ver que Paulo diz para Tito colocar a igreja em ordem. Acompanhe comigo. Escrevo para que você coloque as coisas em ordem. Escolha líderes cristãos de uma forma definida. Paulo aqui está explicando como nós precisamos de uma liderança cristã, uma liderança convicta dos seus valores e daquilo que Deus entrega a nós através das suas Escrituras. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é por que uma igreja precisa ser colocada em ordem? Por que a fé cristã precisa ser defendida? Ser defendida no sentido de sair aí caçando briga com todo mundo e falando, eu sou de Jesus, você não é, então vamos brigar? Não, uma fé cristã, ela precisa primeiro responder ao nosso coração, às dúvidas e às incertezas que nós temos. A fé cristã, ela precisa responder e sanar as dúvidas que o meu e o seu coração e a nossa mente temos sobre quem é Jesus e de por que somos salvos em Jesus. Se você olhar para o versículo 16, você vai ver Paulo mostrando o porquê disso. Paulo diz, no tocante a Deus, ou seja, no tocante a certas pessoas que se dizem cristãs, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovadas por toda obra. Ou seja, Paulo aqui está dizendo que existem pessoas que se dizem cristãs, mas o seu modo de viver não é cristão. Paulo aqui está dizendo que existem pessoas que se dizem cristãs, mas elas são cristãs dentro desse aglomerado que nós estamos, dentro do templo na qual nós estamos neste momento prestando culto a Deus. Lá fora, ela não é cristã. No mundo na qual ela vive, todos os dias que ela caminha com pessoas, ela não parece ser alguém de Cristo. Mas então, como é viver uma vida cristã? É possível viver uma vida cristã? Qual que é a diferença que isso faz? E nós vemos Paulo exortando a Tito aqui a colocar a igreja em ordem. A primeiro colocar uma liderança genuína, a verdadeiramente uma liderança cristã, porque as pessoas que estão lá se dizendo cristãs, elas não são. Mas se você voltar seus olhos para o capítulo 2, versículo 10, antes do texto que nós lemos, o final do resumo que Paulo nos diz sobre como devemos viver, Paulo nos diz assim, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem, ou seja, a fim de possuírem todas as coisas, a doutrina de Deus, nosso Salvador. Paulo aqui vai nos dizer que para sermos cristãos nós precisamos viver segundo uma vontade.
mas não é a minha vontade. Não é a vontade do pastor que prega a vocês, não é a vontade do líder que lidera vocês, não é a vontade dos seus pais, não é a vontade dos seus avós, é a vontade de Deus. Paulo aqui nos alerta sobre vivermos segundo a sua doutrina, ou seja, conforme a vontade daquele que deixou esse texto bíblico no qual nós lemos para vivermos. Mas a pergunta que você deveria se fazer agora é, mas como que se vive isso? Como que é possível nós vivermos uma vida diferente de outras pessoas? Como é possível nós vivermos uma vida conforme uma doutrina, essa doutrina de Deus? O primeiro ponto sobre como vivermos isso é porque nós precisamos lembrar que nós somos alcançados pela graça. Se vocês prestaram atenção durante as nossas canções aqui na liturgia, nós cantamos sobre graça. Nós falamos sobre graça. Dominicalmente nós falamos sobre a graça de Deus, que por ela fomos alcançados. E qual valor nós damos a isso? Qual valor nós damos à graça que de graça nos alcançou? Só que a preço de sangue. Se nós estimássemos o valor do sangue de Cristo, qual valor nós daríamos a Ele? Qual valor que eu e você damos ao sacrifício de Cristo que morreu por nós? Nós precisamos de um número para que nós demos valor a isso? A nossa mente finita jamais calcularia um valor que fosse suficiente para nós chegarmos agora e falarmos assim, vale isso. Aí nós assustaríamos e falaríamos, agora eu dou valor, isso é muita coisa. Números de resultado de Mega Sena, números de acúmulos de apostas, número de heranças, de fortunas que nós vemos na internet, muitas das vezes nos fazem pensar, uau, que número, que valor, se eu tivesse isso eu faria. Eu e você temos algo muito maior do que fortunas e números podem expressar. Nós temos a graça de um Deus perfeito que nos alcançou e por isso eu e você somos salvos. Não só estamos aqui, não é só o fato de estarmos aqui como igreja agora nesse momento ouvindo a exposição da palavra de Deus, mas eu e você somos salvos aqui e quando passamos esse portão. Quando nós estamos na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa casa, com o nosso vizinho, com nossos familiares, ali está alguém alcançado pela graça de um Deus que morreu. E esse preço não é calculado por nós. É impossível nós dimensionarmos em numerário isso. Mas é possível nós expressarmos isso, lembrando que foi uma morte de cruz, de um sangue derramado daquele que era inocente, mas que morreu por pecadores. Se você se voltar ao texto na qual nós lemos, você vai ver que a primeira questão que Paulo pontua aí é que nós fomos alcançados pela graça. Se eu e você temos a oportunidade de viver uma vida diferente, não é por nós, mas é pela graça. Então não adianta nós acharmos que nós temos uma vida diferente de outras pessoas porque eu leio mais a palavra de Deus, ou porque eu tenho mais tempo de crente, ou porque eu sou membro da igreja há mais tempo. Não. Nós temos a alegria de dizermos que podemos obedecer à vontade de Deus e que lutamos para que essa vontade seja manifesta na minha e na sua vida, dia após dia. Porque eu e você podemos dizer que fomos alcançados pela graça de Deus. É graça, nós somos alcançados por ela. A graça de Deus que se manifestou através do sacrifício de Cristo, ela precisa ser lembrada por nós, ou melhor, ela precisa ser destacada no nosso coração como um início. O início de uma nova vida. Um início de uma vida diferente. Qual diferença nós temos feito? Qual diferença tem sido a nossa vida àqueles que nos veem? Eles têm visto a solução de problemas através do Deus que nós pregamos? Ou aqueles que nos veem não veem em nós algo diferente? Nós fomos alcançados pela graça e pela graça de Cristo, e nós precisamos entender que não depende daquilo que nós fazemos. Não é o intelecto que nós alimentamos diariamente que nos fazem ser alcançados pela graça.
não é o quanto nós enchemos a nossa conta bancária, o quanto nós nos formamos em mais e mais pós-graduações, mestrados, doutorados, nós nos tornamos PhDs em alguns assuntos que nos fazem sermos alcançados pela graça. A graça que foi manifesta em Cristo, ela só é possível porque ela é uma graça salvadora, porque ela é de graça. Ela é uma graça que foi nos alcançada para nos salvar. Mas essa graça alcança a todos? Eu fiz essa pergunta aos adolescentes enquanto eu dava aula para eles na escola dominical. Essa graça alcança a todos os homens? É uma graça que está aberta a todos? O texto nos diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A palavra graça aqui, ela está atrelada a alguém, a uma pessoa. E desculpe, não é a sua pessoa, é a pessoa de Deus. A graça aqui, ela está manifestada a todos os homens, embora todos recebam a oferta de Cristo, nem todos hão de crer nela. João capítulo 3, versículo 16, é um versículo na qual nós sabemos muitas vezes de cor. Ele diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Paulo nos diz no nosso texto é que Cristo é o único caminho para a salvação. Cristo é o único meio para nós recebermos essa graça salvadora. E por mais que nós vemos o povo eleito de Jesus, o povo eleito de Cristo, nós precisamos ter essa certeza que todos os homens, mas só existe um meio, só existe uma forma de viver essa vida. É quando nós cremos fielmente no Deus das Escrituras, naquele que morreu por nós, e nós vivemos aquilo que Ele trouxe a nós como palavra de Deus e como princípios e mandamento para vivermos. Nós não podemos viver uma vida cristã de outra forma. Nós não podemos viver uma vida eticamente, moralmente, através de uma cosmovisão da qual não é a palavra de Deus. Eu e você, a partir do momento que nós buscamos viver como verdadeiros cristãos, nós precisamos viver as Escrituras, vivendo ela não por achismos, não porque eu ouvi fulano dizer isso na internet, eu vi um pastor. Não. Nós vivemos e confrontamos essas pessoas que dizem, inclusive as que pregam aqui, com o que as Escrituras nos induzem a pensar, com que as Escrituras nos levam a ter intenções no nosso coração como parte do povo de Deus. Paulo aqui está dizendo que nós precisamos, ele está dizendo aqui a Tito, que ele precisa dizer isso àquelas pessoas. Elas precisam ter uma vida cristã. Não é só se dizer cristão, como Paulo nos relata aqui no contexto de Tito. As pessoas precisam viver uma vida, e essa vida precisa ser vista, não porque ela carrega uma faixa na testa escrito 100% Jesus, mas porque a vida dela caminha de forma diferente para que ela seja alguém vista como separada por Deus. Para que ela seja vista como alguém que foi alcançada pela graça salvadora do único e suficiente Salvador. A graça não vem de nós, a graça não parte de nós, a graça ela vem de Deus, ela vem de Cristo. Nós só podemos viver uma vida assim, e esse seria um primeiro consolo aos nossos corações nesse texto, quando nós entendemos que a vida que nós temos, ela é uma vida dada por Cristo. E essa dádiva tinha que consumir o meu e o seu coração a todos os dias para vivermos de maneira diferente. Diferente para nós mesmos, quando nós precisamos acreditar que as coisas que nós fazemos são coisas que Cristo faria se Ele estivesse ao nosso lado. Jesus está do nosso lado a todo tempo. Será que nós faríamos o que faríamos, olharíamos o que olharíamos, pegaríamos o que pegaríamos, nós riríamos como rimos, se nós sempre lembrássemos que realmente Jesus está conosco? Que existe essa graça salvadora e muitas das vezes nós passamos essa graça, vivemos esses dias sem sentir essa graça em nós? Uma segunda coisa que o texto nos faz lembrar, se você puder olhar aí para o versículo 12 do capítulo 2 de Tito. É a resposta de como nós
de como nós podemos viver essa vida cristã. Porque, afinal, na maioria das vezes, nós saímos todos os domingos ou quando escutamos a palavra de Deus, dizendo, tá, o sermão falou sobre isso, mas como que faz? Como que vive? Se você olhar para o versículo 12 aí do texto, você vai ver que o texto destaca educando-nos. A partir do momento que a graça de Cristo entra na minha e na sua vida, ela passa a nos educar por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos educa e nos faz lembrar aquilo que nós precisamos e como nós devemos viver. Paulo aqui, ele utiliza duas ações na qual somos educados, quando ele fala sobre educar. A primeira delas é renegar. Quando Cristo nos chama, ele chama para um propósito. E o primeiro propósito é o quê? Está escrito aí no texto, no versículo 12. É renegar as impiedades e as paixões mundanas. Olhem o texto. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, ou seja, a vida cristã garantida pelo sangue de Cristo, ela nos proporciona a termos uma luta constante e a termos motivação para isso, para não vivermos de forma a lutarmos com as nossas próprias vontades, a termos a graça que nos é alcançada através disso. O primeiro propósito dela é nos trazer a consciência de que não é pela nossa ciência, pela nossa vontade, pelo meu coração, pela forma como eu ajo, pela forma como eu faço, pelo que eu estudo, pelo que eu falo, que a graça de Deus me faz ser diferente. Eu e você somos mudados e temos a certeza de que nós lutamos uma vida constante contra o pecado, em busca de uma santidade. Não é por causa do nosso próprio coração, mas é porque a graça que nos alcançou, ela nos faz, através do Espírito Santo, nos educando, que eu e você precisamos ter uma vida diferente. É preciso reconhecer um estado de miséria, que muitas das vezes, quando nós lemos isso na palavra de Deus, e nós vamos ver agora em Efésios, nós achamos que estado de miséria só se revela em números. Estado de miséria é só em dificuldades que se passa. Estado de miséria é lembrar que eu e você não éramos e não somos nada, mas fomos alcançados por uma graça impagável e salvadora. Efésios capítulo 2, versículo 1 nos diz: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, onde fazíamos unicamente a nossa vontade. Eu e você, antes de sermos alcançados por Cristo, não poderíamos fazer a vontade de Deus. Fazíamos a vontade que estava diante de nós com o pecado. Eu e você simplesmente nos contentávamos em satisfazer aquilo que o nosso coração queria, aquilo que a nossa mente desejava, aquilo que parecia útil para mim e para você. Mas hoje, eu e você, alcançados pela graça, temos a oportunidade de dizer não ao pecado. Então eu não peco mais? Possivelmente, ou com certeza sim. Mas a graça de Deus que alcançou o seu coração através do Espírito Santo vai te lembrar que você precisa pedir perdão. Ele vai te lembrar da luta que você carrega e como você precisa lutar para que isso não afete mais a sua vida. E ele te dá irmãos de fé numa comunidade na qual você pode dobrar o seu joelho junto com eles, confortar a sua cabeça ao ombro de um amigo e dizer: eu preciso de ajuda. Você pode confiar numa graça, não por causa de você, mas por causa daquele que lhe deu essa graça, por causa daquele que alcançou essa graça. E através do Espírito Santo nós somos educados a vivermos pelo sangue de Cristo. Mas como compreender isso? Se você abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, e olhar os versículos 9 a 12, eu falei a leitura de todo o texto, então se você puder abrir as Escrituras, Romanos, capítulo 3, versículo 9. Romanos, capítulo 3, versículo 9, a partir do 9, diz assim, que diz, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois jamais temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda,
Não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quando nós somos regenerados pelo sangue de Cristo, a garantia da vida cristã começa quando compreendemos o nosso estado de pecado. Quando às vezes parece tão difícil para nós dizermos que somos pecadores, mas nós precisamos aceitar isso. Precisamos entender que somos pecadores e lutamos contra pecados diariamente. Não é que nós somos bons e às vezes fazemos coisas más, mas nós somos maus e às vezes fazemos coisas boas. Não é que nós somos bons e às vezes fazemos coisas más, mas nós somos maus e às vezes fazemos coisas boas. Olha o texto de Romanos 3:23 que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui não diz alguns, aqui não diz aqueles antes do sacrifício de Cristo ou depois do sacrifício de Cristo. Aqui diz: todos pecaram. Eu e você pecamos. Eu e você caímos. Mas por meio do sangue de Cristo, agora nós podemos dizer não para a escravidão do pecado. Nós podemos dizer que a garantia da vida cristã foi paga com preço, e com preço de sangue. E esse é o valor que nós precisamos dar a ela. Não imaginando quanto que ela custaria em bitcoins ou em qualquer outra moeda que se tem hoje, mas quanto que ela vale para nós. Quanto que eu me dedico a esse sacrifício, lutando contra os meus pecados, porque eu entendo a imensidão de alguém que morreu em uma cruz por nós. Eu preciso entender que eu não sou mais escravo do pecado, mas que por meio de Jesus eu consigo identificar os meus pecados, os meus vícios, aquilo que me afasta semanalmente da vontade de Deus. E com isso eu consigo expressar e buscar que através dos meus erros e das minhas falhas, eu preciso de Jesus. Dia após dia, eu e você precisamos de Cristo. Dia após dia, eu e você precisamos entender que Deus nos deu um tempo e muitas das vezes nós usamos esse tempo sem aproveitar ele da maneira que glorifica a Deus. O presbítero Rubens bem lembrou da correria de São Paulo. Eu já passei pela correria de Goiânia, pela correria de Recife. E às vezes a gente sempre tem essa, porque é corrido, A nossa vida é corrida não só hoje, mas ela vai ser amanhã, mas ela foi ontem. Mas enquanto nós não decidirmos viver uma vida na qual ela deve ser vivida, buscando tempo para não só fazermos as coisas que nos agradam, não só para trabalharmos, estudarmos, fazermos as coisas que vêm a alegria do nosso coração, mas usarmos o tempo que Deus nos deu para vivermos uma vida saudável diante de Deus, a gente sempre arruma a mesma desculpa. A gente sempre arruma a mesma desculpa, que não tem problema a gente chegar às vezes atrasado no culto, porque no domingo a gente precisa descansar mais um pouco. Mas na quarta-feira a gente não descansa mais um pouco e chega atrasado no trabalho. A graça que nos alcança através do Espírito Santo, ela nos faz vivermos uma vida consciente dos nossos erros e em luta contra eles. Essa é a nossa diferença com aqueles que não foram alcançados pela graça, com aqueles que não vivem uma vida de fé salvadora, porque eles vivem isso, erram isso, mas para eles pouco importa. Porque eles não têm uma graça que lhe alcançou e que faz ele querer parecer com aquele que morreu por eles. A graça que nos alcançou, ela nos faz querer viver mais santos, mais justos, mais honestos, eticamente saudáveis e moralmente confiantes na fé que nós temos. O segundo propósito aqui, o primeiro propósito foi renegar. O segundo propósito que Paulo traz aqui no texto que nós lemos é dizer não ao pecado. Mas não é só simplesmente dizer não ao pecado, mas que vivamos no presente século, como que o texto diz aí no versículo 12? Que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Essa é a vida do cristão. A partir do momento que ele foi alcançado pela graça salvadora de Cristo, ele busca ter uma vida nesse presente século, ou seja, hoje, agora
e amanhã, e enquanto você estiver aqui, vivendo uma vida de forma justa, sensata e piedosa. São 3 coisas que precisam sempre estar destacadas no meu e no seu coração quando nós tomamos qualquer decisão. Quando nós buscamos a fazer qualquer coisa. Nós precisamos viver uma vida, e Paulo aqui exorta a Tito, e também exorta o nosso coração nessa manhã, que nós temos a garantia de dizer não ao pecado. Não porque nós iremos vencê-lo por completo e a partir de agora somos plenamente santos, mas porque estamos em um processo. E só temos a consciência de que pecamos porque dentro de nós está o Espírito Santo, que está em nós por causa da graça salvadora. Não é simplesmente deixar as coisas para trás, deixar os erros para trás, como Paulo diz, mas ele diz mais ainda, é crescer em santidade, é buscar viver um processo de vida que nos faça mais parecidos com aquele que derramou seu sangue por nós. É que nos faça mostrar àqueles que estão ao nosso lado, não porque carregamos a faixa ou uma camisa, ou porque fazemos qualquer coisa, que nos, de alguma forma, faça identificarmos que somos de Jesus. Mas é porque a forma como eu e você caminhamos, falamos, nos mostra e mostra essas pessoas como somos diferentes. A forma como abordamos os nossos colegas de trabalho, ou a forma como nos portamos no trânsito maluco de São Paulo, nos mostra e mostra a outras pessoas essa garantia que nós temos de luta contra aquilo que tanto afeta e degrine o nosso coração e a nossa vida. Nós precisamos lembrar que, diante deste mundo caído, o meu coração e a minha vida, eles precisam cada vez mais buscar a boa vontade de Deus. Nós precisamos nos alimentar dessa boa vontade ao lermos as Escrituras, ao orarmos, a dedicarmos tempo em comunhão com os irmãos, a participarmos das atividades da igreja que tanto acontecem além do domingo, e nós podemos, como igreja do Senhor, como parte da igreja do Senhor reunida na terra, cultuarmos, cantarmos, louvarmos, ensinarmos as nossas crianças, os nossos adolescentes, aprendermos como casais, aprendermos como famílias. Nós precisamos levar essa graça e viver essa graça. Em Efésios, ali no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10, vai dizer que pela graça sois salvos, criados em Cristo para boas obras. Não são pelas boas obras que somos salvos, mas a salvação nos conduz a essas boas obras. A garantia da vida cristã é uma garantia de uma vida de santificação. É a garantia de uma vida que caminha para isso. É uma vida que caminha para parecer com Jesus. E isso precisava ser algo que eu e você quiséssemos muito. Já imaginou alguém virar para você e falar assim, você parece com seu pai, você é a cara da sua mãe? Você fala, sempre falam isso, eu sou a cara do meu pai. Eu tenho o traço, o nariz da minha mãe. Mas já imaginou se de alguma forma alguém virasse para a gente e falasse, você parece com Jesus? A forma como você falou comigo, a forma como você chorou comigo, a forma como você disse que ia orar por mim, me fez ver em você Jesus. A nossa santificação, ela irá começar somente quando Jesus voltar? Não. Romanos capítulo 6, versículos 12 e 13, na parte A do versículo 13, diz assim, Romanos 6, para quem quiser acompanhar. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. A vida cristã, garantida pelo sangue de Cristo, ela nos faz renegar o pecado e ela nos faz buscar a santidade hoje. Ela nos faz nos desafiarmos a cada dia a vivermos diferentes. Eu e você, alcançados por aquele que nos salvou, renegados pelo sangue precioso de Cristo, vivemos uma vida hoje, neste presente século, diferente. Nós não temos que aguardar a volta de Cristo para então dizermos, agora nós não teremos pecado, agora eu vou ser diferente. Não, agora você vai dizer, santo, santo ao nome daquele que te salvou. Mas hoje você diz,
Eu luto para estar um dia de forma santa com aquele que me salvou. Isso que Paulo nos ensina aqui, falando a Tito. Isso que Paulo quer nos dizer aqui. A gente precisa viver a partir de agora, neste presente século, não tentando empurrar com as nossas agendas para amanhã, para depois de amanhã. Quando der tempo eu faço. Não, é hoje, é agora. Não há mais tempo para eu e você, que nos dizemos cristãos, pequenos cristos, caminharmos da mesma forma como nós caminhávamos antes. Nós fomos chamados para sermos cristãos. Nós somos chamados para viver em um mundo caído, imoral, um mundo sujo, que às vezes nos enoja de tanta coisa ruim que a gente vê, de acidentes, de assassinatos, de homicídios, casos de envenenamento de filho com pai, de abandono de criança recém-nascida em sacos plásticos à beira do matagal. Isso nos assusta, isso nos enoja, isso nos lembra que esse mundo é imoral, que isso confronta a nossa fé. Mas isso não é motivo para nós nos aquietarmos. Isso não é motivo para nós esquecermos que a fé que Jesus deixou ao nosso coração e que Paulo nos diz aqui é que nós precisamos viver em meio a esses dias de tribulação, capacitados por Cristo, a mostrarmos a esse mundo, àqueles que estão diante de nós, que dizem: esse mundo é muito mau. Esse mundo é mau, por isso eu não quero ter filhos. O mundo sempre foi mau. No tempo dos seus pais era mau. No tempo dos seus avós era mau. Talvez eles não viam na mesma proporção que você, porque ainda não tinha Instagram. Não tinha grupos de WhatsApp. Só passava o Jornal Nacional e olhe lá. O mundo sempre foi mau. A imoralidade sempre corrompeu o mundo. Sempre houve imoralidade. Leia os textos do Antigo Testamento e você vai ver guerras. Você vai ver sangue. Não é de hoje. Hoje você pode saber mais, ver mais notícias, mas a imoralidade sempre existiu. Porém, hoje, eu e você precisamos, capacitados por Cristo, a enxergar essa graça que nos garante uma vida diferente, segundo a vontade de Deus. A sermos educados por essa graça, a buscarmos ser educados pelo Espírito Santo que pode nos educar a vivermos diferentes. O terceiro ponto, meus irmãos, é que a garantia da vida cristã, ela foi comprada pelo sangue. Foi com sangue. Foi com morte. O que nos ensina, o que Paulo nos ensina aqui, o que nós precisamos viver, e nós precisamos focar nesse versículo aqui, no começo do capítulo, no começo do versículo 13 é: aguardando a bendita esperança. A graça nos traz esperança de uma vida melhor. Não simplesmente uma vida melhor aqui, mas uma vida melhor lá. A graça a graça de sermos salvos nos faz lembrar que nós somos chamados a viver de modo digno hoje, porque nós precisamos e nós podemos esperar pelo amanhã. Porque nos é garantido algo a mais amanhã. Esse algo a mais é uma bendita esperança que deveria consumir, arder o nosso coração a vivermos uma vida melhor. Uma vida plena, uma vida em constante luta para ser vivida de forma plena. Por mais que nós saibamos que ela não vai ser alcançada aqui. As nossas expectativas a cada dia, elas precisam ser centradas em Cristo. A nossa vida, ela não pode ser uma personificação bendita de uma esperança que amanhã eu posso comprar. Aonde está o seu e o meu coração? Aonde nós temos colocado esperança? Qual é a finalidade da sua vida? Domingo após domingo, quando saímos daqui, em um só culto. Nós só temos um culto dominical, às 10h30. Quando nós saímos daqui, por aquela porta e por aquele portão, aonde o nosso coração fica? Aonde as minhas esperanças ficam? Aonde eu deposito a minha vontade de fazer as coisas? Ou eu saio daqui, eu já penso, segunda-feira, reunião, trabalho. Nossa, amanhã tem que acordar cedo porque eu tenho que levar fulano na escola.
Essa é a minha esperança. A minha esperança é só viver um dia após o outro e esperar um dia Jesus voltar, afinal, já falaram que ele já era para ter voltado? Essa é a minha esperança. Essa é a finalidade da minha e da sua vida. É esforçar e deixar horas e horas passarem e vivermos a vida como se ela não tivesse um fim. Nós estamos no 12º dia do mês, do primeiro mês do ano. E o que de diferente a minha vida e a sua vida é em relação ao ano passado? Nós iniciamos mais uma leitura da Bíblia e, se Deus quiser, nós vamos conseguir terminar. Ou lá para março chega a loucura, né? Pós-carnaval, o ano começa depois do carnaval, né? Aí a gente começa a loucura, eu vou ler sempre no sábado, eu vou juntar tudo, no sábado eu leio. O que a nossa vida vai ser diferente? O que a nossa vida tem de diferente? Porque você e eu estamos aqui? Por estabilidade financeira? Por outra faculdade? Em busca de um casamento? Uma promoção no meu trabalho? Qual é a razão última da minha e da sua vida? Se nós precisássemos e pudéssemos responder só essa pergunta, se a última, qual que é a razão a razão última da sua vida? Eu digo a vocês que a vida cristã ela garante um porvir, ela garante um amanhã, ela garante a vida cristã salva por Cristo Jesus, ela nos garante que isso não termina aqui. A gente projeta, a gente se organiza, afinal Deus é um Deus organizado e por isso nós precisamos ser, mas ela não termina aqui. A gente anseia por organizações, por trabalho, e nós precisamos ser assim. Nós precisamos pensar naquilo que nós vamos estudar, o que nós vamos fazer de graduação. Enfim, esse não é o ponto aqui. O ponto é, sua vida se resume a isso? Essa é a esperança bendita que eu e você depositamos? Essa é a esperança bendita que eu e você alimentamos dia após dia? É só onde eu estarei amanhã? Aqui? Ou é a esperança de onde eu estarei amanhã? Lá? Nós precisamos lembrar que há algo reservado para nós. Nós precisamos confiar na graça salvadora de Cristo. Nós precisamos saber que nós temos que dizer não ao pecado, não àquelas coisas que corrompem a nossa forma de caminhar. Nós precisamos ter uma vida certa, uma certeza na nossa vida, melhor dizendo, que não somos nós que conduzimos ela, mas ela é conduzida por Deus. E nós não banalizamos ela pensando, Jesus, qual a cor do carro que eu devo comprar? Nós oramos a Ele pedindo, se é da vontade dEle que eu faça isso. Vida cristã não é, ter uma vida cristã que fala com Deus, não é só depois que os problemas estão conosco que nós nos colocamos diante dEle. É nós antes de cometermos os erros que nós cometemos, nós pedimos a Ele direção. Como cristãos, eu e você precisamos lembrar que Cristo morreu e que Ele nos capacitou para que nós buscássemos a viver diferentes hoje. A esperança de hoje é estarmos um dia em plena santidade com aquele que morreu por isso. Nós sairemos daqui hoje, pensaremos no trabalho, organizaremos a semana, mas a nossa esperança tem que ser muito maior que isso. E é muito melhor nós pensarmos que um dia estaremos com Ele, do que nós simplesmente acharmos que janeiro já está acabando e o que eu vou fazer da minha vida. Não dá para pensar só nisso. Isso é sufocante. Imaginar só o que nós faremos e vivemos aqui. Se nós não tivermos uma esperança em algo além daqui, isso vai corroer o nosso coração. Nós precisamos de esperança. Mas não é esperança do que pode melhorar. É na esperança bendita de um dia estarmos com Ele. Sem dores, sem sofrimento, sem desespero, sem angústia, sem remédios, sem acharmos ou pensarmos o que vai ser de amanhã, mas só termos a certeza que diremos santo, 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 é o Deus que nós servimos. As Escrituras, meus irmãos, nos ensinam que para vivermos de maneira correta, nós precisamos viver essa vida de acordo com a vontade de Deus. As Escrituras nos ensinam que nós podemos e nós precisamos dizer não ao pecado. Ela nos ensina que nós podemos avançar nesse processo de santificação não por nós, mas por causa de Cristo, o que Ele concedeu ao seu povo. Portanto, se nós queremos ser povo de Deus, e nós somos povo de Deus, povo exclusivo,
nós devemos nos fortalecer e buscar nessas garantias do texto aqui de Tito, capítulo 2, que nós lemos, as garantias e aguardar a bendita esperança. Nós podemos aguardar essa bendita esperança e nós precisamos refletir essa bendita esperança hoje. É o já e o ainda não. Viver aquilo que já nos é garantido por Deus hoje, mas lembrarmos que o nosso futuro pertence a Ele e que nós viveremos somente por meio da graça do Senhor. Como que a gente pode concluir esse texto? Paulo exorta a Tito a viver de modo digno, a pensar piedosamente, porque isso é capacitado em nós por meio da graça de Cristo, a graça salvadora. Hoje, as Escrituras nos ensinam que nós podemos viver em meio a esse mundo, nas dificuldades, nas imoralidades, e não sucumbir à sagacidade desse mundo. Porque a vida cristã nos garante que o preço foi pago. O preço da salvação foi pago em Cristo. João capítulo 17, versículo 15, Jesus orando diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Isso vai passar, irmãos. Um dia estaremos com Cristo em glória, onde não haverá choro, dor ou tristeza. Mas isso precisa ser uma certeza na minha e na sua vida. Uma certeza da esperança bendita, mas da luta constante que nós temos hoje. Nós precisamos lembrar que todo cristão deve ter a certeza que o sangue de Cristo me garante que um dia eu estarei com Ele na glória. E essa certeza precisa refletir o que Uriel é hoje e o que Uriel vai ser amanhã. O que isso implica nas nossas vidas nos dias de hoje? Implica que nós precisamos confrontar os nossos corações diariamente, que a única coisa que nós precisamos para viver é Cristo. Isso faz com que nós tenhamos uma satisfação diferente quando nós recebemos ou temos ou vivemos as outras coisas que nós temos nesse mundo. Nós continuaremos satisfeitos e felizes quando recebemos uma promoção. Nós continuaremos satisfeitos e felizes quando os nossos filhos passarem ano após ano na escola. Nós ficaremos satisfeitos quando nós conseguirmos comprar alguma coisa, criar alguma coisa, quitar alguma coisa. Mas nós precisamos lembrar que é mais importante para nós coroarmos aquilo que um dia nós viveremos como verdadeiros cristãos, do que vivermos só o que o mundo pode nos oferecer hoje. Nós precisamos nos apegar com todas as nossas forças à leitura da palavra de Deus, à oração. Isso precisa ser meios de graça que nós vivemos, nós fazemos. Deve ser uma alegria para mim e para você orar, falar com Jesus, falar para Ele dos problemas, mas também lembrarmos de agradecer por dia após dia, abrirmos os nossos olhos e respirarmos. Pelo trabalho que nos sustenta, pela escola que nos ensina, pelos amigos que nos rodeiam. Nós, como cristãos, precisamos amar as Escrituras. John Piper, um conhecido pregador, em um trecho de seu sermão falando sobre a alegria das Escrituras, ele nos adverte, dizendo que para um cristão, um dia sem leitura e sem oração é um dia perdido. E às vezes a gente deixa a nossa agenda consumir as nossas graças, os nossos meios de graça de falarmos com Jesus. Por isso, irmãos, testemunhemos do amor de Cristo com nossas ações. Apenas 3 aplicações úteis para, se de tudo que eu disse vocês não se lembrarem quando saírem daqui, se lembrem dessas 3. Deus espera que eu e você sejamos zelosos aos seus ensinamentos e fiéis a eles. Por isso, se alimente das Escrituras para mostrar às outras pessoas que você é salvo em Cristo. Participe da igreja, tenha alegria em desfrutar da comunhão de irmãos que estão aqui. Nossa igreja tem almoço comunitário, na qual nós nos reunimos mensalmente e nos alimentamos e conversamos e temos um tempo de conhecer a igreja. Nossa igreja tem programação para as crianças, para os adolescentes, para os casais, para mulheres, e esse ano nós teremos para homens também. É uma alegria eu e você olharmos um para o outro e vermos como é bom servirmos juntos. Então, usem essa oportunidade que Deus dá de servir ao Senhor como igreja e mostrar isso àqueles que estão
fora da igreja e que você pode convidar para estar junto com você aqui. Segundo, Deus espera que eu e você fujamos das paixões mundanas. Lute contra aquilo que seus olhos veem e te distanciam de Cristo. Fuja das rodas de conversa que não edificam a sua vida. Fuja daqueles que falam aquilo que você não deveria ouvir. Fuja daqueles que distorcem as Escrituras e ensinam coisas que não convém a um cristão ouvir e fazer. E por fim, Deus espera que eu e você sejamos cristãos convictos a fim de viver essas garantias, não por méritos nossos, mas porque Deus nos ajuda a lembrarmos sempre que o que nos é garantido não é pelo meu desejo ou pelo seu desejo, não é pelo que eu falo ou pelo que você fala, mas pelo sangue de Cristo que foi derramado para isso. Que Cristo seja sempre suficiente na minha e na sua vida e que Ele nos ajude a termos uma vida plena em busca de uma santidade verdadeira. Vamos orar? Senhor, damos graças pela Tua boa vontade, gratos porque o Senhor é bom, gratos porque a Tua misericórdia é conosco. Somos felizes em dizer que nós podemos buscar e nós precisamos buscar a um Deus perfeito, santo, justo e verdadeiro. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a aplicarmos as nossas vidas, as garantias que temos por sabermos que somos salvos em Cristo Jesus. E não porque isso pode, de alguma forma, nos elevar e acharmos que somos alguém que faz alguma coisa, mas porque foi um sacrifício tão belo e verdadeiro. Por isso nós buscamos viver uma vida como cristãos que vivem uma vida genuína. Nos faça parecer mais contigo, Jesus. Nos aqueça o nosso coração para que venhamos buscar viver de uma maneira mais verdadeira o Senhor na qual nós servimos. Não deixe que a nossa vida seja um dia após o outro, mas que nós tenhamos uma esperança, ou melhor, uma verdadeira e bendita esperança naquele que nos salvou, Cristo Jesus. Amém.